E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. Professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. E você também pode utilizar o código QR. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando o nosso curso de História Regional, estamos na aula de número 16, a parte 2 da aula 16, o final. Estamos estudando a Comissão Rondon, a construção das linhas telegráficas do Mato Grosso até o Amazonas entre 1907 e 1915. E agora a gente vai estudar, então, propriamente dita, a construção da rede telegráfica da Comissão Rondon entre 1907 e 1915. Está aparecendo aí na sua tela sobre a construção do telégrafo. Em 1907, o presidente da República, Afonso Pena, estabeleceu a criação da Comissão Rondon, sob o comando de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. O objetivo da Comissão Rondon era construir a linha telegráfica ligando Cuiabá até Santo Antônio, no Rio Madeira. Então, essa agora é propriamente dita a Comissão Rondon. E eu quero que você se atente para as etapas da construção da linha telegráfica pelo Marechal Rondon na Comissão Rondon. Preste bem atenção, está aparecendo na sua tela que as obras, segundo item, olha lá, as obras foram realizadas em 3 frentes. Então, houveram 3 momentos para a construção das obras. Esses momentos aconteceram simultâneo. Então, todo o processo de construção da rede telegráfica pode ser compreendida em 3 grandes frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho foi a construção de um ramal telegráfico ligando Cáceres até a cidade do Mato Grosso. Agora, cuidado, há um perigo aí. A cidade do Mato Grosso é a antiga Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela da Santíssima Trindade, que havia sido fundada lá no século XVIII, 1752. Posteriormente, Vila Bela mudou de nome, foi chamada de Cidade do Mato Grosso. Então, a primeira frente de trabalho da Comissão Rondon deveria construir um ramal telegráfico ligando a cidade do Mato Grosso, a antiga Vila Bela, até Cáceres, também no Mato Grosso, e daí chegando a Cuiabá. Essa é a primeira frente de trabalho. A segunda frente de trabalho, a principal, a que foi necessária a maior quantidade de trabalhadores, a construção da linha tronco, a linha principal da rede telegráfica, ligando Cuiabá até Santo Antônio do Rio Madeira, Vila de Santo Antônio, lá no Rio Madeira. Essa foi a linha tronco, essa foi a principal frente de trabalho, a que exigiu a maior quantidade de trabalhadores, a que mais tempo durou, porque, de fato, uma grande obra no interior do Brasil. E a terceira frente de trabalho foi o grupo encarregado de realizar a exploração científica e o reconhecimento da região. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, 3 frentes de trabalho em simultâneo. Agora eu trago aqui para você um mapa da Comissão Rondon para você identificar, então, essas frentes de trabalho. Perceba ali, lá no canto inferior, que você tem Cuiabá, é de Cuiabá, saindo uma linha, um ramal, até a cidade do Mato Grosso, antiga Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, essa primeira
frente de trabalho. A segunda frente de trabalho foi a construção da linha principal, partindo de Cuiabá também, mas em direção a Santo Antônio do Rio Madeira, já lá no limite com o Amazonas. Perceba que é o trajeto maior, é o trajeto mais longo, portanto, foi a que mais consumiu recursos, mais exigiu a quantidade de trabalhadores. E veja que de Santo Antônio partia também um ramal em direção a Guajará-Mirim, e daí também deveria partir um ramal para Rio Branco, no Acre, e de Santo Antônio partia um cabo fluvial pelo Rio Madeira até chegar a Manaus. Então, esse é o trajeto das duas principais frentes de trabalho. E a terceira frente de trabalho da Comissão Rondon deveria realizar toda a pesquisa científica das mais variadas áreas das ciências sobre a região, os estudos da fauna, da flora, do clima, do relevo, da hidrografia, da antropologia, sobre os povos, tanto indígenas quanto os grupos de seringueiros, ribeirinhos que estavam ocupando a região. Então, todo o levantamento, todo o reconhecimento da região deveria ser alvo dos trabalhos da terceira frente de trabalho da Comissão Rondon. Toda essa região foi alvo das pesquisas da Comissão Rondon entre os anos de 1907 e 1915. Veja que é uma obra muito grande, uma gigantesca obra no início do século XX, na região onde hoje é Rondônia. Para essa grande obra ser realizada, era necessário, então, a existência de um contingente de trabalhadores muito grande. Então, agora está aparecendo aí para você na sua tela a mão de obra utilizada nos trabalhos da Comissão Rondon. Olha o primeiro item para você entender, então, sobre a mão de obra. A Comissão Rondon contou com a mão de obra tanto de civis quanto militares. Então, lembre-se que é uma expedição, ao mesmo tempo que é militar, comandada pelo Marechal Rondon, estava sob o comando do Exército, mas também é uma expedição de caráter civil, especialmente por conta dos cientistas que foram enviados também para realizar o levantamento e todo o reconhecimento da região. Esse é o primeiro item, a primeira característica dos tipos de trabalhadores que estavam envolvidos na Comissão Rondon. Segundo elemento importante, esse extremamente importante, sobre a mão de obra utilizada na Comissão Rondon. Segundo item, acompanhe comigo. O trabalho braçal, a parte mais difícil de ser realizada, que é a abertura dos picadões na floresta, a remoção das árvores para realizar, então, toda a abertura para a colocação dos postes, puxar os fios do telégrafo. Todo o trabalho braçal da Comissão Rondon foi realizado em grande parte por trabalhadores recrutados à força. Atenção a essa parte, pega a sua caneta marca-texto, porque isso é muito importante. Boa parte dos trabalhadores do trabalho braçal utilizado na Comissão Rondon foi de trabalhadores recrutados à força nas prisões do Brasil. Então, a Comissão Rondon utilizava o trabalho dos grupos sociais considerados indesejados no meio da sociedade. Olha o último item aí. Os grupos sociais considerados indesejados no meio da sociedade eram trazidos forçadamente, compulsoriamente, para trabalhar na Comissão Rondon, para cumprir as suas penas de trabalhos forçados durante os trabalhos da Comissão Rondon. O caso mais famoso desse tipo de mão de obra utilizado na Comissão Rondon. Olha o primeiro item. O caso dos marinheiros presos na Revolta da Chibata. Lembra que você já estudou a Revolta da Chibata lá na sua escola? A Revolta da Chibata em 1910, quando marinheiros no Rio de Janeiro, em sua maioria negros, se revoltaram contra as punições a que eram submetidas devido a transgressões disciplinares. Esses marinheiros eram submetidos a chibatadas. Então, em 1910, esses marinheiros se revoltaram e fizeram a chamada Revolta da Chibata. Todos foram presos. Marinheiros se revoltando, são militares fazendo revolta, então todos foram presos. Muitos marinheiros, desses presos da Revolta da Chibata, foram trazidos juntamente com outros grupos de presidiários, com prostitutas, com grupos de presos por vadiagem. Todos esses grupos eram trazidos para a região, onde hoje é Rondônia, para fazer parte dos trabalhos da Comissão Rondon. Então, o caso mais famoso
sobre o trabalho utilizado na Comissão Rondon foi o caso dos marinheiros da revolta da Chibata. E, para manter a disciplina entre esses trabalhadores, a Comissão Rondon utilizava de métodos muito polêmicos. Olha o segundo item aí. Os castigos físicos, as coerções físicas eram empregados como forma de manter a disciplina e evitar as fugas dos trabalhadores. Então, isso também é muito característico da mão de obra utilizada na Comissão Rondon, e devido às características dos trabalhadores, àquela época, tinha a mentalidade de que, para esse tipo de trabalhador, a forma de manter a disciplina e de evitar as fugas era realizando castigos físicos e também fazendo coerção. Então, isso é o que caracteriza a mão de obra e a exploração do trabalho empregado na Comissão Rondon. Evidentemente que muitos trabalhadores da Comissão Rondon enfrentaram vários problemas adversos na região. Olha o último item. O maior problema enfrentado pelos trabalhadores, além, é claro, dos castigos físicos, das coerções, estava relacionado às doenças, especialmente a malária. Sem dúvida, era um dos maiores problemas enfrentados por toda a Comissão Rondon, em especial pelos trabalhadores da Comissão Rondon, tá bom? Então, damas e cavalheiros, agora a gente parte para um outro item, um tema muito importante também derivado da Comissão Rondon, que foi a questão indígena. Durante a Comissão Rondon, durante a construção do telégrafo entre 1907 e 1915, Rondon, olha o primeiro item, a Comissão Rondon entrou em contato com vários povos indígenas ao longo dos trabalhos da construção do telégrafo. Vários povos indígenas entraram em contato com a Comissão Rondon. E imediatamente apresentou-se, então, um grave problema. Olha o segundo item. Os conflitos envolvendo vários grupos. Atenção a isso. Conflitos envolvendo seringueiros. Lembre-se que esse também é o período do ciclo da borracha. Então, conflitos envolvendo seringueiros, trabalhadores da ferrovia Madeira-Mamoré. Veja que essa é a mesma época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, conflitos envolvendo seringueiros, trabalhadores da construção da ferrovia Madeira-Mamoré e agora trabalhadores da Comissão Rondon contra os vários povos indígenas que estavam na região. Então, esses conflitos entre esses vários grupos eram constantes. Por causa desses conflitos, apresentou-se, então, uma grande questão enfrentada pela Comissão Rondon, que foi a questão indígena. Agora se liga nesse mistério, parte fundamental da questão indígena enfrentada pela Comissão Rondon. Olha o último item, porque isso é importante. Pegue a sua caneta marca-texto e sublinhe essa data aí, ó. 1910. Rondon criou o SPI. De novo, em 1910 foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Mais uma vez, sobre a questão indígena na Comissão Rondon, foi criado em 1910 o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Agora vamos ao estudo do SPI, um órgão muito importante criado pelo Marechal Rondon. Acompanhe comigo. O SPI criou uma política indigenista para o Brasil. É isso que você deve aprender sobre o SPI. Foi criada uma verdadeira política indigenista. E essa política indigenista do SPI, do Marechal Rondon, tinha alguns objetivos importantes que você deve aprender sobre a política indigenista do SPI. Olha aí o primeiro item que está aparecendo para você. Primeiro objetivo, a política do SPI era evitar os conflitos. De novo, a política indigenista do SPI não era incentivar os conflitos, pelo contrário, era evitar os conflitos entre os brancos e os indígenas. Então, primeiro item fundamental da política do SPI. Segundo item da política do SPI. O SPI deveria incentivar os indígenas a se estabelecerem próximos
aos postos telegráficos e às colônias agrícolas. Então, um dos objetivos do SPI era tentar trazer os indígenas, os grupos indígenas, para próximo dos brancos, incentivar os indígenas a migrarem rumo aos postos telegráficos, a migrarem para colônias agrícolas construídas pelos brancos. Em linhas gerais, a política do SPI era uma política de integrar, olha aí o último item da política indigenista, integrar os povos indígenas à sociedade brasileira. Em palavras da época, a política indigenista do SPI era uma política de civilizar o indígena. Essas são palavras da época. O SPI deveria realizar um verdadeiro trabalho de civilização dos povos indígenas. Então, isso foi a política indigenista do SPI. Ela estava em linha com os objetivos da Comissão Rondon. Lembra que a Comissão Rondon deveria, entre outros objetivos, integrar a região, através do telégrafo, ao restante do Brasil, em especial a capital, Rio de Janeiro. Então, se o objetivo da Comissão Rondon era fazer integração, o objetivo do SPI para os indígenas era rigorosamente o mesmo: realizar a integração dos povos indígenas à sociedade brasileira. Em outras palavras, estabelecer uma verdadeira política de civilização dos povos indígenas. E a política indigenista do SPI, também a política do Rondon, tinha um lema muito famoso, cujo o lema está aparecendo aí para você, o último item. Lema do Rondon, lema do SPI: morrer se preciso for, matar nunca. De novo, último item, olha lá, o lema da política do SPI: morrer se preciso for, matar nunca. Este era o lema do Marechal Rondon e o lema da política indigenista do SPI. Para finalizar essa parte, nós temos então uma consequência importante da Comissão Rondon. Primeiro item, 1915. A Comissão Rondon concluiu seus trabalhos em 1915 e então estabeleceu-se a construção do telégrafo ligando Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira. Então, a primeira coisa que você deve compreender é que, de fato, houve, então, finalmente, a ligação, sob o ponto de vista telegráfico, o estabelecimento de um meio de comunicação entre o Rio Madeira e o Oeste Amazônico, todo o Oeste Amazônico, em direção à capital do Rio de Janeiro. Segundo item da consequência da Comissão Rondon. Também a Comissão Rondon contribuiu para a ocupação da região. Olha aí o segundo item. Os postos telegráficos proporcionaram o surgimento de povoados. Então, em cada posto telegráfico que se estabelecia ao longo do trajeto, foram formados povoados. Esses povoados dos postos telegráficos, posteriormente, deram origem a municípios importantes onde hoje é Rondônia. Como, por exemplo, está aparecendo aí para você, o município de Vilhena, antigamente era um posto telegráfico, o município de Pimenta Bueno, também Rondônia, que era um posto telegráfico, Jaru, Ji-Paraná, um grande município importante em Rondônia, que também outrora fora um posto telegráfico, Ariquemes. Então, vários postos telegráficos que formaram povoados, posteriormente se transformaram em municípios. Quer dizer que a Comissão Rondon também contribuiu para a ocupação da região, onde hoje é Rondônia. E última consequência da Comissão Rondon: o trajeto do telégrafo. Olha aí o último item. As picadas abertas na mata para a construção do telégrafo, fixação dos postes, puxar o fio do telégrafo, todo esse trajeto do telégrafo serviu de base, anos depois, décadas depois, para a abertura de uma importante rodovia, a BR-029, a atual BR-364. Então, uma consequência muito importante da Comissão Rondon. Agora, cuidado, a Comissão Rondon não construiu a rodovia, cuidado com isso. A Comissão Rondon construiu o telégrafo. Esse trajeto do telégrafo, décadas depois, foi a base para a abertura da rodovia, a BR-029, a atual BR-364. E aí eu trouxe para você um mapinha para você identificar, então, esse trajeto que serviu de base. O trajeto do telégrafo,
você vê em linha pontilhada, mais vermelha, é o trajeto do telégrafo, linha principal, partindo de Cuiabá, chegando até Santo Antônio, lá no Rio Madeira. E em amarelo, o trajeto em amarelo, que é o trajeto da estrada, da rodovia BR-364. Então, meu irmão, minha irmã, a construção do telégrafo e a linha telegráfica do Marechal Rondon serviu de base para, décadas depois, a abertura da BR-029, a BR-364. Importante rodovia do interior do Brasil, ligando Cuiabá até Porto Velho. E de Porto Velho, partindo em direção ao Acre, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela, e você também pode utilizar o código QR. Se você não puder fazer a contribuição financeira, não tem problema, você pode contribuir de outras maneiras. Deixe o seu like, curta os nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos, e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!